Lembra que eu prometi a segunda parte daquele assunto sobre Bíblia, a palavra de Deus, ou Jesus, a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus? Amanhã, às 16 horas, vou estar postando a segunda parte. É um assunto muito bom, bom e sério. Com a Bíblia, a palavra de Deus, você consegue formar religião, formar igrejas. Você pode justificar doutrinas. Você pode justificar, se você, por exemplo, quiser, com a Bíblia, justificar predestinação, você pode, com a Bíblia, a palavra de Deus, você consegue justificar essa doutrina. Se você também quiser justificar uma doutrina do livre-arbítrio, você também pode, porque na Bíblia você vai encontrar tudo isso. Você pode justificar, olha, 99,99% das igrejas cristãs na Terra tem como justificar suas doutrinas usando a Bíblia. Resta saber se você vai usar a tua Bíblia e para fazer uma diferenciada da outra, porque você não pode fazer igual. Porque se você fizer igual, as pessoas vão querer uma igreja que já tem uma estrutura maravilhosa, oferecendo a mesma doutrina que você tem. Então você vai ter que ter uma marca própria. Sabe quando você tem, por exemplo, você tem uma fazenda e tem muito gado, aí você tem o brasão da fazenda, do dono da fazenda, e você vai e põe um ferrão nele, e aí aquele boi, onde quer que ele esteja, o couro daquele boi vai denunciar que é o dono. É a mesma coisa, igreja. Se você não tiver uma doutrina impactante assim, sabe? Que alguém diga assim, não, essa é a única igreja verdadeira, o resto é religião, o resto não serve, mas a minha é a melhor. Se você quiser convencer os teus fiéis de que a tua igreja é melhor, você vai ter que criar uma doutrina diferente. Você vai ter que se rebolar para Deus revelar uma doutrina diferente, né? Deus revelar. Porque com Bíblia é assim que funciona. Mas se você quiser compreender que a palavra de Deus é Jesus e a Bíblia dá testemunho da palavra de Deus, que é uma pessoa que é Cristo, o Cristo vivo, Jesus vivo, que habita no nosso coração, então amanhã, às 16 horas, eu estarei postando a segunda parte. Jesus, como a palavra de Deus, tem uma promessa de Deus. Eu não mais escreverei em pedras, mas eu porei as minhas palavras no vosso coração. Que maravilha, hein? Se fosse hoje ele escreveria, mandaria escrever. Eu não mais escreverei em livros e nem em tablet e smartphone, mas eu porei as minhas palavras nos vossos corações. Como também uma promessa de Deus. Promessa antiga, repetida pelos apóstolos. De fazer morada no coração do homem. Para que o ser humano não precise justificar uma casa espiritual, casa religiosa, para que ele vá encontrar Deus em uma casa religiosa. Amanhã à tarde, esse assunto vai estar muito bom. Não perde não, tá bom? Vai fazer um bem danado. Quem sabe até te liberta. Quem sabe ainda tira alguns desses dogmas que alguns líderes criaram para você seguir esses dogmas como se fosse vida espiritual. E quando você consegue desmistificar essas coisas, limpar essa casa, varrer esse coração, tirar tudo isso que está na mente e no coração, quem sabe você vai encontrar Jesus, vai fazer morada no seu coração de uma vez por todas, e você vai dizer, eu tomei da água da vida em Cristo Jesus, e eu não tenho mais sede nenhum de mediador, ficar pregando para mim o tempo todo, e eu não me converto nunca a Cristo Jesus. Nem converto, nem cresço, nem amadureço. É o tempo inteiro sedento e faminto. Amanhã, esse assunto será bom, hein? Bíblia como palavra de Deus ou Jesus como a palavra de Deus, a palavra viva, o verbo vivo? Você escolhe. Se você quiser Jesus como a palavra viva, o verbo vivo, você terá que ter só ele como teu único mediador entre Deus e você. Ele fala com as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. Mas se você quiser Bíblia como palavra de Deus, aí você tem um monte de igrejas
que você pode todo dia ver a mediação dos homens mediando entre Deus e você. Cabe a você, né? Olha que na antiga aliança já tinha profeta que denunciava isso. Homens obstinados armam laços não para pegar pássaros, mas para pegar gente. Por isso que suas gaiolas estão cheias. E Jesus veio para derrubar, para quebrar essas gaiolas e libertar os prisioneiros dessas gaiolas. Como diz em João 10, né? Ele é a porta. Quem entrar por ele, entrar e sairá. Porque ele se coloca como a porta desses apriscos para libertar, para quem entrar por ele, sairá e encontrará pastagem nele, em Jesus. Não é quem está fora entrar nesses apriscos, não. É quem está dentro, desses apriscos, entra pela porta, que na verdade é sair, é entrar e sair e encontrará pastagem. Bíblia como palavra de Deus, você não vai aprender assim. Bíblia como palavra de Deus, você vai aprender que igrejas é aprisco e casa do Senhor. É diferente. Isso não liberta ninguém, não sacia a sede da alma de ninguém. Se libertasse, todo dia teria gente nova nesses ambientes. Olha, minha igreja tem 200 pessoas ouvindo a minha mediação entre Deus e eu. E no outro dia tem 200 novas, outras pessoas. Não, são todos os dias as mesmas e mesmas e mesmas. Sem contar com aqueles que tá ali, aí sai dali, sai chateado, aí um dia volta para ali de novo, fica ali mais um ano, 10 anos ali, e vai viver nesse rodízio. E na hora que descobre, ó, tem um sujeito ali fazendo milagre, tá curando aí as cáries do dente aí, vai lá, rapaz, é mais barato do que o dentista. O camarada dá um escapole um pouquinho do culto dele aí, numa hora que não tem culto na igreja dele, ele vai lá atrás da cura, né? Ou, sei lá, qual é a promessa desses homens, que são tantas promessas, e não faz diferença na sociedade. Que diferença faz na sociedade? Socialmente, não tanto. Porque geralmente as pessoas dentro desses ambientes não se unem. São meia hora, uma hora dentro dos ambientes, mas o pau quebra dentro desses ambientes, de um brigando com o outro, falando mal do outro, encrencando com o outro, arrumando problema, cara feia, cara fechada um com o outro. Pergunta pro pastor da igreja se não é assim que funciona a coisa. É assim que funciona a coisa. Porque não há uma verdadeira comunhão quando a ligação dessa comunhão é um confinamento. É por quase uma lei, uma obrigação assim, de estar ali, né? Mas quando a comunhão é pela fé, você não importa se o sujeito é chinês, japonês, francês, mendigo, rico, milionário, é Cristo em todos em Cristo, e você passa a entender que não subestima a fé dos outros, não subestima aquele que diz, eu creio que Jesus é o meu Deus, meu Salvador. Não coloque a fé dele em júdice porque você acha que ele não é da sua igreja, porque ele acha que ele não frequenta a sua religião. Não pense você que a sua fé não. Melhor dizer, os são não precisam de médicos. Não é verdade? Bíblia como palavra de Deus para dar confusão. E religião e separação. Separação de pessoas, separação de pais com filhos, separação até de parentes, de famílias. As pessoas se dividem. Mas quando você pega Jesus como a palavra viva de Deus, não, você entende que aquele outro que confessa a fé em Cristo Jesus como o único e verdadeiro Deus e Salvador, você entende que ele é um salvo do Senhor, ele é um salvo em Cristo Jesus. Ele crê naquele que morreu na cruz. Mas quando você insiste em converter alguém à sua igreja, à sua religião, você vai praticamente se deparar com a própria Bíblia que você usa como Bíblia, palavra de Deus. Mateus 23:15. Vós que percorrei a terra e o mar, procurando fazer um prosélito, em outra tradução procurando converter alguém à vossa religião, ou igreja no caso, né? Não sabeis que torneis essas pessoas merecedores, filhos do inferno, 2 vezes mais. Por quê? Porque essas pessoas passam a se apaixonarem pelas doutrinas que o líder espiritual vai oferecer. E é como uma marca na pessoa. Ela não consegue mais viver como aquilo. E no dia que ela deixa aquilo, ela vive em abstinência. Ela vai ter que viver aquilo. Mesmo às vezes se mudar de ambiente, ela vai carregar com uma marca no coração. Só uma libertação. Só uma libertação. Só Jesus
para libertar o homem e fazer ele entender o sai dela, povo meu. Sai não é, Paulo está dizendo para sair da minha igreja, não. É sair dela é desse mecanismo, desse sistema, esse sistema manipulador, esse sistema partidário, de partido, sabe? Partido religioso. Porque é partido, é facção de facção. Olha, eu tenho dito isso e não nego isso. Olha, igreja, ela é facção de facção. Sabe o que é isso? É divisão. É isso aí. Faz um teste. Pega uma igreja que saiu de uma a outra. Pega uma igreja que saiu de uma a outra. Vê se a comunhão é verdadeira. Pega a igreja que você, por exemplo, no teu bairro, tem uma igreja que saiu de uma a outra. E diz assim para aquele pastor daquela igreja que gerou uma filha com as mesmas características. Diz assim, olha, eu estou trazendo aí a nova igreja que eu estou, e essa igreja que eu estou saiu daqui. E tanto é que tem as mesmas doutrinas de vocês. O pastor de lá está vindo aqui com as ovelhas dele, vai ficar um dia por aqui, vai cantar aqui, tocar aqui e pregar aqui. Pode? Não pode, não. Quem é doido de aceitar isso? Qual o líder espiritual, a eminência espiritual, que vai deixar isso acontecer? É louco. Ele tem medo daquele que fizer isso lá e arrastar mais uns 20 de lá. Isso é Bíblia, palavra de Deus. Que em decorrer de 2000 anos consegue levar tanta gente após os mediadores, homens mediadores. Mas Jesus, como a palavra de Deus, você não segue a homem nenhum. A doutrina de homem nenhum. Por mais que ele diga que foi Deus, que foi o Espírito Santo, que foi os anjos. Ele pode até dizer que foi Saci Pererê que revelou para ele. Não siga. Jesus disse isso. Jesus diz isso. Acho que é Mateus 23, capítulo 23 ou 24, uma coisa assim. Jesus fala isso. Se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, ou eis que o Cristo está no interior da casa, não deis crédito. Não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos, a palavra Cristo é ungido. São falsos ungidos. Eu sou ungido do Senhor. Não existe isso. O único ungido de Deus é Cristo. Fora disso, é unção de óleo de peroba. Sabe o que é unção de óleo de peroba? É unção para cara de pau. Todos aqueles que creem em Jesus têm a unção do santo, que é Jesus. É parte de Cristo na vida dele. Tanto é que João fala sobre isso. Filhinhos, por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós. Mas João não está falando só com liderança religiosa, pastores, padre, pai de santo, não, rapaz, rabino, seja lá o que for, líder espiritual, guru espiritual, não. João está falando com todos aqueles que creem em Jesus. E quem crê em Jesus recebe a unção dele. Para que ninguém precise vos ensinar. E aí aí ele diz assim, e é verdadeira, não é falsa. 1 João 2, 25, 26 e 27 parece, né? A unção que dele recebeste permanece em vós, e é verdadeira e não é falsa. Para que ninguém precise vos ensinar. Permanecei nele como ele ensinou. Então você só tem que levar as doutrinas que Jesus te ensinar. E ele só ensina quando você quer aprender daquele que disse assim, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração e encontrareis paz para vossas almas. Mas se você deixar de aprender direto com Jesus para ir aprender de mediadores, só te resta, sabe o que é? Carregar sobre os teus ombros as doutrinas pesadas que eles colocam, que eles carregam encurvado o tempo todo. O tempo inteiro eles encurvados. O tempo inteiro se justificando a sua fé. O tempo inteiro tendo que justificar a sua vida religiosa espiritual. Em detrimento de outros, é claro. É impossível um religioso, seja ele de que igreja ou religião for, é impossível ele justificar a vida dele em Deus se não for em detrimento de alguém que supostamente na cabeça dele é mais fraco do que ele. E mesmo assim, se fosse mais fraco, ainda iria desconsiderar, subestimar. Porque pensa que Deus veio para os fortes, para os sãos. Não.
Os salmos não precisam de médico. Se um sujeito que tem um mediador, um pastor, um padre, um pai de santo, um rabino, seja o que for, para que ele quer Jesus como mediador dele? Se ele já tem um mediador e tem a Bíblia como a palavra de Deus viva. Para que ele quer Jesus? Para que ele quer o verbo vivo de Deus que nasceu, habita e está no coração daquele que crê? Ele não precisa. Mas se você precisa de Jesus como o único mediador entre Deus e você, só te resta pedir isso a ele. Venha habitar em meu coração. Se você fizer isso hoje ainda no teu coração, você nem precisa amanhã assistir a segunda parte que eu iria te presentear. É dividir, né? De graça, receber de graça vos dai, já que essas coisas a gente não pode cobrar, não pode receber. E eu não posso nem me tornar seu líder, porque isso é um valor inestimável. Você ser líder de alguém, você dominar alguém, é melhor do que dinheiro. Olha, você dominar pessoas. Tem pessoas que te batem continência. Amém, pastor. Baixa a cabeça o tempo todo. Isso está por fora. Você desconhece esse tipo de moeda. Eu conheço muito bem e eu sei como é. E se eu quisesse ser pago com essa moeda, não pense você que eu não seria. Seria sim. Mas eu temo ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno. Nós não temos entre nós chefes, líder, que entre nós não exista essa hierarquia de chefes, líder. Eu sou o seu pastor. O maior servirá ao menor. Comece mandando o seu pastor te servir, viu? Comece colocando o seu pastor para te servir, viu? Faça isso. Põe ele para lavar a igreja, limpar banheiro. Manda ele sentar no banco e diz: olha, pastor, hoje a semana inteira eu vou pregar. É só me ouvir. Dá lugar a Deus para você ver uma coisa que acontece. Se nunca mais ele vai te dar o púlpito. Porque é assim que funciona. Não querem. Eles querem a religiosidade que estão no coração e na mente deles passar para você. Incutir em você a religião que pesa sobre as costas dele. Você tem... Que horas é essa? Deixa eu ver. São 20 horas e 59 minutos. Para as 16 horas, nossa, tem bastante tempo. Você tem um tempão para deixar Jesus ser a palavra viva de Deus no teu coração. Ele quer habitar no teu coração. E quer ser o teu único mediador e o teu pastor. Combinado assim? Amanhã às 16 horas eu vou postar. Duro é esse discurso, né? Duro é esse discurso. Pois é. Porta estreita é isso. É entrar por caminhos não preparados pelos homens. É entrar por doutrinas, não doutrina da cabeça dos homens. É ouvir a voz de um único pastor que deu a vida por você. É se tornar igreja e não ir para a igreja. É você ser fonte que jorra para a vida eterna, não ser uma pessoa sedenta o tempo todo, bebendo mensagem como se fosse água, vida de Deus, e morrendo de sede. Isso é porta estreita. Isso, você ter a Jesus como o único mediador seu, você ter a certeza que a igreja é você, é o teu coração, é a morada do Altíssimo, isso é porta estreita. Você ter a certeza que ninguém pode mediar entre Deus e você ouve a voz daquele que deu a vida por você na cruz, isso é porta estreita. Por isso que as religiões insistem, as igrejas insistem muito, porta larga e porta estreita. Porque 99,999999% não se inclui quando diz isso. Para ele, porta larga todos os concorrentes, menos a dele. Ele nunca vai se incluir. É sempre o discurso do eu não tô nessa. E quando você vê esse discurso do eu não tô nessa, é aí que tá. Porque é uma maneira é uma cortina de fumaça para que você diga assim. Por isso que todos os seguidores desses pastores e padres e pais de santo têm aquele local como o lugar mais santo do mundo, da terra, do céu e de tudo. Porque na cabeça dele, foi isso que foi introduzido na cabeça dele.
Bora pedir aí ao Senhor Jesus para ele limpar a sua cabeça, limpar sua mente, limpar seu cérebro. Eu vou tentar ajudar no que eu posso, de graça para você. Amanhã à tarde eu vou postar a segunda parte. Amém? Um abração, com a paz do Eterno.